galera, de volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E os vídeos do Velho na Torre você vai ver aqui às sextas-feiras, às 17h30. Kaiju. Esse termo se popularizou em especial por causa dos filmes Círculo de Fogo, criados por Travis Bickle e Guillermo del Toro. O termo, em japonês, se refere a uma besta estranha ou animal incomum, algo monstruoso. Deste termo temos Kaijin, que significa monstros humanoides, e Daikaiju, ou seja, monstro gigante. Se formos seguir por essa ideia, King Kong foi o primeiro entre os Daikaiju do cinema. Em 1933, a RKO Pictures lançou King Kong, de Edgar Wallace e Merian C. Cooper. A história contava sobre um gorila gigante que é tirado de sua ilha e levado a Nova York, onde causa um verdadeiro caos, subindo ao Empire State Building, de onde é derrubado após enfrentar biplanos. King Kong foi um sucesso imediato e não demorou muito para outros filmes de monstros gigantes aparecerem. Então, em 1953, a Jack Dietz Productions lançou The Beast from 20,000 Phantoms, que se baseava no conto de Ray Bradbury, The Foghorn. O filme, que tinha a direção de Eugene Lurier, serviu de inspiração para Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda e Eiji Tsuburaya para criarem Gojira, ou, como preferimos chamá-lo, Godzilla. Gojira foi chamado no Japão de Suibaku Daikaiju, ou Kaiju, que na tradução pode ser monstro gigante de bomba de hidrogênio ou rei monstro. Isso rolou em 1954 e, depois disso, em seu terceiro retorno ao cinema, Gojira enfrentaria King Kong. O filme King Kong vs Gojira foi lançado em 1962 e trazia os sucessos de dois países, Estados Unidos e Japão, em uma luta para ver qual era o melhor. O projeto, na verdade, teve uma sucessão de acontecimentos que culminaram na Toho, empresa de Tanaka, em comprar o roteiro. Inicialmente tinha sido escrito por Willis O'Brien e depois foi reescrito por George Wharton Yates. A ideia era que King Kong enfrentasse um Frankenstein gigante, mas culminou nele enfrentando o Daikaiju Gojira. Depois disso, Gojira enfrentaria os mais diversos Daikaiju dos cinemas, como Mothra, Ebirah, Hedorah, Rei Ghidorah, Gigan, Megalo, Mega Gojira, que era uma versão dele robotizada, entre tantos outros. King Kong também teria novos filmes, como Filho do King Kong, lançado 8 meses depois do original, King Kong Escapes, lançado pela Toho em 1967, além do reboot de 1976, onde o diretor e produtor Dino De Laurentiis trazia o grande gorila para escalar as Torres Gêmeas, e uma década depois o reviveria em A Volta de King Kong, onde conhecemos Lady Kong. Gojira nunca deixou de ter filmes pela Toho, sua casa no Japão, mas ganharia uma versão estadunidense em 1998, nas mãos de Dean Devlin e Roland Emmerich. Trilha sonora maravilhosa, atores excelentes, mas uma péssima recepção dos críticos, o que levou o filme a um tremendo fracasso nos Estados Unidos. Com Kong já foi diferente, pois desde 1986 ele somente teve 3 animações, até que em 2005 Fran Walsh, Peter Jackson e Philippa Boyens decidiram fazer um remake para King Kong. Bem diferente do filme de 1976, este novo filme, com direção de Peter Jackson, se localiza no ano de 1933, em plena depressão dos Estados Unidos, e quando o filme original da RKO estrearia. O filme se repete.
mas a história se torna um pouco mais original, pois Kong não é um monstro destruidor, mas um gigante gorila que sente amor e é discriminado por ser monstruosamente gigante. Walsh, Jackson e Boyens quiseram humanizar o macacão e conseguiram um grande sucesso com isso, pois o filme foi sucesso de bilheterias e crítica, se tornando um dos 5 melhores do ano de 2005, ficando atrás do 4º filme de Harry Potter, do episódio 3 de Star Wars, do primeiro Crônicas de Nárnia e de Guerra dos Mundos de Steven Spielberg, e ficando à frente do primeiro Madagascar. Então, em 2014, a Legendary Pictures viria a iniciar algo que hoje conhecemos como Monsterverse, com Godzilla ou Godzilla. O filme não é um remake, um reboot ou um remaster, mas algo bem diferente, pois a Toho ainda lançaria novos filmes de Godzilla no meio desse tempo. Então, esse Godzilla era algo novo, pois seguia o roteiro de Max Borenstein, que não tinha a intenção de gerar um universo de monstros, mas terminou começando ele. No centro desse universo temos a Monarch, uma organização científica que está envolvida desde meados da década de 1940 com pesquisas de MUTOS, abreviação em inglês de Organismo Terrestre Massivo Não Identificado. Na década de 1950, localizaram Godzilla e tentaram destruí-lo com bombas atômicas no atol de Bikini, que por sinal serviu como base para a criação do personagem da Toho. A partir daí, quebrava-se o mito de Godzilla tinha sido criado, um Daikaiju gerado por bombas de hidrogênio que foram testadas, mas sim um monstro milenar que está vivo há mais tempo que nós, humanos, e cujo único objetivo é deter os MUTOS. Nesse primeiro filme, temos cenas impressionantes dos monstros, mas o roteiro de Borenstein e a direção de Gareth Edwards se concentram mais nos dramas humanos, principalmente dos personagens principais, que eram vividos pelo ator Aaron Taylor Johnson e Elizabeth Olsen, além do que Ken Watanabe, Bryan Cranston e Sally Hawkins. Então, em 2017, o Monsterverse faz uma volta no tempo, mostrando a Monarch preparando uma missão para ir à Ilha da Caveira, onde sabem existir Daikaiju impressionantes, como Kong. Para isso, os membros da Monarch, Bill Randa, Houston Brooks e Sam Lin, contam com um grupo de militares estadunidenses em Saigon, liderados pelo tenente-coronel Preston Packard, o rastreador britânico James Conrad e a fotojornalista estadunidense Mason Weaver. Como se vê, novamente, Borenstein, que dessa vez contou com a ajuda de outros roteiristas como Dan Gilroy e Derek Connolly, criaram algo bem novo e diferente também. Kong é mais do que um Daikaiju, pois ele protege a Ilha da Caveira contra ameaças externas e internas. Então, quando a Landsat, uma empresa trabalhando com a Monarch, decide fazer testes sísmicos na ilha, irritam Kong, que destrói e divide o grupo em 3. Outra coisa importante é que Kong não é o único Daikaiju na Ilha da Caveira, e os grupos precisam enfrentar os Skullcrawlers. O lance é que, para o tenente-coronel Packard, qualquer ser gigante é uma ameaça, em especial Kong, que ele deseja destruir de qualquer forma. A diferença deste filme para Godzilla, ou melhor, Godzilla, é que vemos mais de Kong.
Sim, temos nossos protagonistas e antagonistas humanos, mas Kong é o personagem central da história. Além do que, temos o início da teoria da Terra Oca, algo que seria mais explorado no terceiro filme do Monsterverse, Godzilla, Rei dos Monstros. Nesse terceiro filme estabelecemos outra coisa também, um elenco central de personagens humanos. Temos o retorno dos personagens Ken Watanabe, Sally Hawkins e David Strathairn, que reprisam os personagens Dr. Ishiro Serizawa, Doutora Vivienne Graham e o almirante William Stenz. Além do que, temos o ator Joe Morton interpretando um Houston Brooks mais maduro. Com a introdução desse filme, temos a atriz Millie Bob Brown interpretando Madison Russell, filha dos doutores Mark e Emma Russell, interpretados pelos atores Kyle Chandler e Vera Farmiga, respectivamente. Bem, neste novo filme, Godzilla vai além e precisa encarar monstros como Rodan e Rei Ghidorah. E, para isso, conta com a ajuda de Mothra. Dessa vez, Borenstein só fez a história, com Michael Dougherty e Zach Shields, que ficavam também com responsabilidade pelo roteiro. As batalhas de Godzilla com Rodan e Rei Ghidorah ficaram mais empolgantes do que no primeiro, mas, novamente, vemos uma concentração maior no aspecto humano, principalmente no drama da família Russell. Outra coisa interessante é que, como eles decidem chamar os Daikaiju de titãs. Por que interessante? Bem, os titãs eram filhos de Urano e dominavam o planeta antes dos Olímpicos. Eles foram os primeiros, como os Daikaiju. De acordo com a teoria criada a partir deste filme, e que eu já mencionei antes, Godzilla, Kong, os Mutos, Ghidorah, Rodan, Mothra estavam aqui bem antes do surgimento da humanidade. Seu despertar acontece por nossa culpa. Godzilla despertou ou tentaram destruí-lo na década de 1940. Kong cuidava da Ilha da Caveira na década de 1970. Os Mutos estavam inertes e casulos até 2014, quando decidiram procriar. Ghidorah estava congelado na Antártica até Emma e o ecoterrorista Alan Jonah o despertarem, bem como ocorre com Rodan e Mothra. Bem, Madison retornaria no quarto filme desse universo, onde ocorre o reencontro dos dois maiores, Godzilla e Kong. Assim, o reencontro não é por causa do filme de 1962, mas porque Godzilla é um destruidor de titãs e no passado ele havia sido responsável pela quase extinção da raça de Kong. Mas antes disso, temos o estabelecimento de um novo grupo antagonista, a Apex Cybernetics, criada por Walter Simmons com o intuito de resolver o problema dos titãs. E para isso, eles constroem o Mega Godzilla. Mas antes de conhecermos o Mecha, descobrimos que a Ilha da Caveira se tornou uma base ativa da Monarch e a doutora Elaine Andrews vem trabalhando com Kong. A base serve para proteger Kong de um ataque de Godzilla, mas tudo muda quando o Dr. Nathan Lind, que vem buscando um caminho para a Terra Oca, percebe que Kong pode ser seu guia. Ele então consegue a Apex essa possibilidade. O lance é que Simmons deseja acesso à fonte que mantém a vida da Terra Oca para dar vida a seu Mega Godzilla. O problema é que ele está fazendo isso pois adquiriu um dos crânios do Rei Ghidorah e quando usa
o elemento da fonte da Terra Oca, Ghidorah domina o Mega Ghidorah e entra em combate contra Ghidorah. Lógico, existe a batalha entre Ghidorah e Kong. Primeiro ocorre em pleno mar Antártico, quando Kong está sendo levado para a entrada da Terra Oca. Como a água é um elemento do Ghidorah, Kong é salvo quando um cruzador dispara cargas de profundidade. O outro embate ocorre em Hong Kong, onde Kong termina derrotado novamente, mas é o único capaz de ajudar a Ghidorah contra o Mega Ghidorah. Bem, em março de 2024 teremos a sequência desse embate entre os dois gigantes, com o título Ghidorah vs Kong The New Empire, onde aparentemente eles enfrentarão uma ameaça maior do que ambos. Além do que, a Legendary já negociou com a Netflix uma animação que se passa na Ilha da Caveira e com a Apple TV Plus uma série com o título Ghidorah and the Titans, que terá Kurt Russell e seu filho Wyatt Russell participando. O Monsterverse deve se expandir mais nos cinemas. Tem até uma ideia de fazer um crossover entre o Monsterverse e o Círculo de Fogo de Del Toro. Sinceramente, seria louco demais. Bem, o que vem por aí promete ser muito bom. Mas como falou o produtor Alex Garcia, é um tijolo de cada vez. Cada peça tem de ser a melhor possível. E seguir desse jeito, com certeza, terão dos universos mais sólidos dos blockbusters. Sinceramente, vida longa ao Monsterverse. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike, não é problema nenhum. Feedback aqui entre a gente. Eu já peço também que comentem aqui embaixo se já assistiram aos filmes do Monsterverse, se assistiram aos outros filmes. Lógico que tem gente que é saudosista, gosta dos filmes antigos, então não tem problema nenhum. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se quiserem fazer comparação, fica por conta de vocês também. Não tem problema nenhum. Eu converso com vocês sobre isso. Eu também peço, que ajuda muito, sempre muito mesmo aqui. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo pra frente para que mais pessoas estejam conhecendo o Velho na Torre. E lógico, tá aqui comigo ainda, eu coloco no começo, mas eu pego isso aqui no final. Faz um grande favorzão, tem um botãozinho de inscreva-se, clica nele e não esquece, nunca, dá o peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês, até mais. Fui.